Tudo bem? Tudo legal? Tudo tranquilo aí? Vamos para mais uma live? Vamos embora. É o seguinte, hoje eu vou falar a respeito de vitimismo, autopiedade. Vitimismo e autopiedade, enfim, tudo tem a mesma conotação. E vou falar da minha experiência, tá ok? Bom, é o seguinte, quando a gente passa por um trauma, o que ocorre foi o seguinte, eu passei por um trauma, passei por 3 traumas, vamos dizer assim, né? Um outro trauma também, pode-se dizer, foi a morte do meu pai, logo na sequência da minha vida, né? E os 3 traumas foram o primeiro abuso, o segundo abuso, o terceiro abuso, e depois na sequência a morte do meu pai, e na sequência foi o contrário, né? Primeiro, segundo abuso, a morte do meu pai, depois sim veio a tentativa de um terceiro abuso, mas eu consegui escapar. Mas aquilo deixou marcas, tá ok? Então eu estou focando aqui nas questões específicas do abuso, tá? Então veja, o que acontece é assim, a gente, na verdade, tem aquela sensação do que, eu fui injustiçado. Fui injustiçado, o universo, o mundo, Deus, enfim, eu sou vítima da situação. Olha, eu aprendi com o tempo, né, que me colocar naquela situação era muito confortável. Então, eu olhava para as pessoas com uma forma do que? Elas queriam o meu mal. Todo mundo, o universo estava contra mim. Então, qualquer coisa que faziam que não estivesse de acordo com os meus padrões de pensamento no momento, eu falava, aquela pessoa está contra mim, ela quer me maltratar, ela quer fazer algum mal. E se colocar como vítima é um estado muito tranquilo, né? Porque você quer que as pessoas venham até você. E no fundo, o que ocorre é o que as pessoas não virão até você. O que a gente precisa olhar é que a gente precisa ir atrás daquilo que a gente quer. E nisso te traz uma zona de conforto. Você fica naquela zona de conforto. Por quê? Porque você não quer sair dali. Porque é muito fácil reclamar, é muito fácil dizer que o universo, o mundo não está te dando oportunidades, né? As pessoas não te olham, as pessoas não te dão oportunidades, enfim. E aí, na verdade, você acha que as pessoas devem saber, devem se preocupar com você. Você acha que as pessoas, estou dizendo de mim, tá ok? Esse você que eu estou falando sou eu, tá? Você acha que as pessoas deveriam saber o que você está sentindo. Você reclama do mundo. O que ocorre aqui, nessa linha de pensamento, é muita reclamação, é muito autoflagelo, é muita questão do que, eu sou injustiçado, o mundo não olha para mim, as pessoas não me dão oportunidade, as pessoas não me veem com o meu potencial que eu tenho. Então veja só, com o passar do tempo eu fui aprendendo o seguinte, que isso ia ficando mais complexo, e isso ia ficando cada vez mais complicado. Por quê? O que acontecia era o que? Eu atraía literalmente todas essas questões com o meu pensamento. Então eu focava, as pessoas não olham para mim. Eu focava naquilo que eu não queria. Ao passo do que eu poderia aprender a focar naquilo que eu quero. Então, hoje eu conversei com uma mentorada e ela falou uma frase que foi muito interessante. E ela disse mais ou menos assim: eu não quero ser olhada como uma pessoa, como uma coitada.
Então veja, olha o tempo que essa pessoa perde, que era o tempo que eu perdia também. Me olhando, eu não quero ser visto. Eu não quero ser visto pelas pessoas como um coitado. Eu não quero que as pessoas olhem para mim como aquela pessoa que não consegue fazer as coisas. É tudo muito difícil, né? É pobre, nasceu para sofrer. E uma série de pensamentos, né? Pobre não ganha dinheiro, pobre tem que trabalhar muito. E a pobreza maior que eu tinha era a minha pobreza de espírito. Esse é o detalhe. E é isso que eu estou trazendo aqui para você. Se colocar como vítima é extremamente confortável. É extremamente confortável. Ou melhor, era extremamente confortável para mim. Por quê? Eu sempre estava naquela situação. Então, pobre sempre tem que se ferrar na vida, né? E aí era complicado, tá claro? Porque a gente, naquele momento que eu passava por certas dificuldades, como todo mundo passa, mas são fases. É isso que a gente precisa aprender. São fases da nossa vida. E quando a gente passa por uma dificuldade, é parar de se olhar como vítima e olhar para aquela situação, tá, ok, aprender a olhar porque aquilo será passageiro. Aquilo vai passar. E uma vez que passa, você tem a oportunidade de ressignificar. Ressignificar lá na frente. Ou aprender, melhor, a ressignificar desde já. Se colocar como vítima é ficar reclamando da vida. É não agradecer. É olhar que o mundo nos dá a oportunidade de mais 24 horas. Para quê? Para a gente fazer diferença. Então, se você multiplicar 24 horas vezes, eu vou fazer até aqui agora, para a gente chegar nesse número, né? Se a gente olhar que o mundo ele nos dá, estou pegando a calculadora aqui, tá? 24 horas vezes 60 minutos, cada hora tem 60 minutos, e se a gente multiplicar todas essas horas por 60 segundos, vezes 60, o mundo nos dá 86.400 segundos. O mundo nos dá 86.400 segundos. Para quê? Para a gente poder fazer diferente. A gente poder fazer melhor. Melhor hoje do que foi ontem. E amanhã melhor do que está sendo hoje. Percebe? Se colocar como vítima é extremamente confortável. Porque a gente não faz aquilo que tem que ser feito. A gente literalmente fica na nossa zona de conforto. E eu não estou dizendo que você não tem que ter nenhum momento do ócio, nenhum momento que você tem que ficar, que você queira ficar aí na sua zona de conforto. Ninguém está falando isso. Em alguns momentos você precisa se dar a oportunidade e se dar a tranquilidade de fazer o quê? Não fazer nada. E tá ok, tá tudo certo, tá tudo muito bem. Percebe? O que eu estou dizendo é que você pode e deve e precisa aprender a ressignificar e parar de se colocar como vítima. Tá claro? Você pode ser acolhido, deve ser acolhido quando você precisa. Mas, ficar nessa situação de vítima é extremamente fácil para você. E o que eu estou te dizendo aqui é: pare de olhar para você e sentir dó de você. Dó é o pior sentimento que a gente pode ter por um ser humano. A gente pode e deve ficar emocionado, enfim, sensibilizado com a dor do outro. Mas ter dó é um sentimento que eu particularmente eu não gosto.
Eu prefiro o quê? Ficar sensibilizado, e se há alguma coisa que eu posso fazer, ok. Tá? Então aqui eu digo para você o seguinte: quando eu paro de olhar para a minha vida como vítima e passo a ser o protagonista, a minha vida começa a mudar. Eu paro de reclamar e passo a agradecer. Agradecer o quê? Foi depositado na minha conta hoje, neste dia, exatos 86.400 segundos. Ah, mas você não sabe se você vai viver até o final do dia. Tá ok, mas eu estou contando que eu vou viver. Estou contando com aquilo, com os 86.400 segundos, que eu posso fazer diferente. Então eu posso olhar o quê? Uma situação difícil e focar naquela situação. Ok? Para quê? Para mudar a minha vida. Então tem várias coisas, né? Vários autores que falam a respeito do quê? Se você focar em uma única coisa, no livro A Única Coisa fala a respeito disso, e você colocar energia naquilo, aquilo vai crescer. Napoleão Hill também fala exatamente a mesma coisa. Ou seja, se você tem um desejo e focar naquele desejo, e você tem a ideia de onde você sabe onde você quer chegar, e você focando, você vai atingir o seu resultado. Então o que a gente precisa fazer é o quê? Parar de se olhar como vítima e começar a enxergar as oportunidades que nós temos de crescimento. Então, uma das coisas que eu quero colocar aqui para você é o seguinte: que tipo de pessoa você quer ser? É a pergunta que eu faço. E a pergunta que eu fazia isso para mim também. E ainda faço até hoje. Quem você quer ser? Tá certo? Como é que você quer orientar os seus mentorados? Fala para mim. O que você quer? O que você gostaria de deixar de legado para eles, para que eles aprendessem com você? Então veja, com base nisso, eu digo o seguinte: existem 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa é são aquelas que esperam que algo aconteça na vida delas. Então elas estão lá, e era como eu estava, tá ok? Lá atrás, né? Eu esperava que viesse o Salvador da pátria viesse me ajudar e colocasse aquilo que eu precisava na minha mão. Só que o que eu precisava aprender era que eu precisava ir atrás. O que eu precisava aprender nos meus abusos é ressignificar os abusos. Precisava aprender a perdoar. Aprender a perdoar. Eu precisei aprender a olhar para dentro de mim e ver o meu potencial. Precisei aprender a querer mudar a minha vida. Precisei aprender a querer entender o que aconteceu na minha vida. Precisei aprender a compreender o que aconteceu na minha vida. Precisei aprender a aceitar a minha vida. Percebe isso? Então, a partir do momento que eu vou olhando, eu paro de deixar de ser essa pessoa que espera que as coisas aconteçam. Porque é muito fácil a gente esperar dos outros e colocar a culpa no mundo e se olhar como vítima. Em nenhum momento estou dizendo que o abuso ele é uma coisa extremamente simples de você olhar. Em nenhum momento estou dizendo isso. Eu estou te dizendo que é complexo. Não é fácil, mas é possível você olhar para isso e aprender a ressignificar. Aprender a olhar para dentro de você. Tá tudo bem, você precisa de ajuda. Ok, eu precisei de ajuda. E hoje, com todas as ajudas que eu recebi, eu olhei para mim e trabalhei em mim. Você vai precisar trabalhar em você. Então, parar de ser vítima. Parar de olhar o passado dolorido e olhar para o passado com uma oportunidade de crescimento.
Porém, o passado precisa ficar no lugar dele, no passado, e viver o presente, porque a gente só faz um futuro melhor quando a gente vive o nosso presente. Então, o que eu quero dizer para você é o quê? Pare de ser vítima. Olha para dentro de você. Como eu disse, repito, procura um psicanalista, procura um mentor, procura alguém que te ajude, procure um psicólogo, procure um terapeuta holístico, procure uma ajuda na igreja, mas faça alguma coisa por você e pare de se olhar como vítima. Eu fiquei durante muitos anos me olhando como vítima. Quando eu descobri aos 49 anos o que tinha acontecido com a minha vida, meu mundo desabou. Mas e aí? Eu demorei mais 4 anos, mais 5 anos, né? Basicamente foram 54 anos que eu dei a guinada na minha vida. Porque o mundo me empurrou, o mundo deu umas pancadas em mim. Aí, ou você se mexe ou a coisa vai ficando cada vez mais complexa para você. Aí eu tinha a oportunidade de me vitimizar. E o que eu resolvi? Resolvi ser protagonista da minha vida. Então, aquele movimento, muitas vezes a gente olha para situações doloridas com uma piedade. Então, aquilo que eu falei em outros vídeos já, em outras oportunidades, sinta o que você tiver que sentir, mas a dor é inevitável. O sofrimento é uma escolha. Você vai sentir dor, tá ok, sentir, putz, estou magoado, etc e tal. Olha para aquilo, né? Sente o que você quiser sentir e o que você tem que sentir e aprenda a ressignificar. Aprenda a olhar e parar de sofrer. A dor é inevitável, o sofrimento é uma escolha. Tá certo? Então, a primeira pessoa é aquela que espera que tudo aconteça na vida dela, né? Só que as coisas elas não vão acontecer. Você tem que ir atrás, tá ok? A segunda são aquelas pessoas que fazem acontecer. Elas buscam, elas vão atrás. Elas querem fazer a coisa acontecer. Então, as dores eu poderia ficar sentindo o resto da minha vida. Sofrer, né? Com as dores pro resto da minha vida. E o que eu precisei olhar para dentro de mim e ao mesmo tempo eu resolvi o quê? Querer mudar a minha vida. Ou seja, fazer a coisa acontecer. Olhar para a minha vida de uma maneira diferente. De uma maneira em que eu sou o protagonista dela. Eu posso fazer minha vida melhor ou posso fazer minha vida pior. Cabe a minha escolha. A escolha está na minha mão. O que eu resolvi fazer? Ir atrás. Eu quis mudar a minha vida. Por isso que eu falo, eu quis mudar. Primeiro passo é o quê? É você querer. Depois você vai entender. Depois você vai compreender. Depois você vai aceitar a sua vida. Sem esses passos, as coisas não acontecem. Que são os primeiros passos do meu método. Do meu método de mentoria. Do meu método de trabalho. Percebe? A gente só pode ajudar o outro, a gente só tem permissão de ajudar o outro, a gente trabalhando do lado de cá, com autodesenvolvimento, desenvolvimento de carreira, desenvolvimento pessoal, quando o outro quer. Enquanto o outro não quer, a gente olha para aquela situação e respeita, sem nenhum julgamento. Tá ok? E a terceira pessoa é aquelas pessoas que perguntam o que aconteceu? O que eu posso aprender com isso? Então, quando você sai da inércia, você busca fazer, né? Você quer fazer acontecer. Agora, a terceira pergunta é o quê? São as pessoas que perguntam o que aconteceu, o que eu posso aprender com isso. Ou seja, você vai mais a fundo. Quando você vai mais a fundo, você começa a trabalhar a ressignificação. Então, na segunda fase, é a fase literalmente do trabalho, aquele trabalho árduo, literalmente, né?
Uma das coisas é o quê? Aprender a se perdoar. Foi o meu processo. Depois eu fui aprender a perdoar o outro. Depois eu fui aprender a pedir perdão. Tudo é gradativo, tudo é gradual. A nossa vida, a vida, o universo, né, nos dá a oportunidade da gente fazer melhor todos os dias. Cabe a nós a escolha de fazermos ou não fazermos. Foi o que eu comentei aqui. Ou seja, nós temos 86.400 segundos depositados na nossa conta. Tá, o Criador vai lá e coloca, amanheceu, perdão, você tem 86.400 segundos. Putz, legal, sabe? E o que eu vou fazer com isso? Então, quando você é o protagonista da sua vida, você faz a coisa acontecer. E para de perguntar, né? Por que as coisas boas não acontecem comigo? Por que não eu? E vai e faz. Arregaça as mangas. Pode reparar, as pessoas que chegam no topo, elas passaram por momentos de dificuldade. Nenhuma delas, com toda certeza, chegou lá em 100% dos casos, a vida foi plana, sem altos e baixos. A vida simplesmente é. Na nossa vida, nós teremos altos e baixos. Na nossa vida, nós vamos fracassar em alguns momentos. Na nossa vida, nós vamos errar em alguns momentos. Mas na nossa vida, nós também vamos acertar em vários momentos. Percebe? A sua vida não foi feita só de erro. A sua vida não foi feita só de acerto. Você não está aqui para acertar sempre. A gente está aqui para trabalhar. Qual é a minha missão, né? A minha missão é ser melhor hoje do que eu fui ontem. E amanhã melhor do que eu fui hoje. A minha missão é ser feliz. Acredito que a sua missão também é você ser feliz. Qual é a minha missão de vida, né? É fazer para o outro, etc e tal. Veja, meu amigo, veja, minha amiga, eu só estou aqui sendo muito franco contigo, porque eu olhei para mim, eu trabalhei em mim, senão eu não conseguiria estar aqui, fazendo esse trabalho com você, gravando esse vídeo aqui. Eu só estou aqui porque eu trabalhei em mim. Não é que eu trabalhei e tá ok, então tá tudo certo, tudo bem. Não, muito pelo contrário. Eu trabalhei e continuo trabalhando. Eu trabalhei e continuo trabalhando. E sempre terei a oportunidade enquanto eu estiver em vida. Então, qual é a sua missão? Sua missão é ser feliz. Qual é a minha missão? A minha missão é ser feliz. Ser melhor hoje do que eu fui ontem. E, puxa, mas eu queria deixar um legado, queria ajudar as pessoas. Legal! É extremamente válido isso. Porém, antes de ajudar os outros, você precisa se fortalecer. Você precisa olhar para dentro de você. Você precisa trabalhar em você. Você só consegue ajudar o outro se você se ajuda. Você só consegue amar alguém se você se ama. E aquela história do quê? Eu quero amar alguém. Eu quero arrumar um namorado, eu quero arrumar uma namorada, eu quero arrumar um marido, eu quero arrumar uma mulher. Veja, o conceito já começou errado, arrumar, né? A questão errada aí, equivocada, vamos dizer assim. Na minha opinião é o quê? Eu quero me relacionar com uma pessoa e ser feliz. Tá claro? Me relacionar é muito mais profundo. Mas só que antes de você se relacionar com o outro, você precisa aprender a relacionar-se com você. Aprender a amar-se. Aprender a olhar para dentro de você. Porque só através do amor próprio que eu consigo dar para o outro. Eu só consigo estar aqui porque eu trabalhei em mim em algum momento lá atrás. E não significa que o que eu fiz lá atrás eu não faço hoje. Eu faço todos os dias, levanto, faço as minhas orações, que é uma coisa que eu respeito demais em mim. Faço as minhas orações, tomo meu café, vou fazer minha atividade física, leio todos os dias, faço as minhas meditações, percebe?
Ou seja, eu parei de ser vítima e passei a ser protagonista da minha vida. Então, o que eu estou dizendo aqui para você é o quê? Veja exemplo de outras pessoas. Tenha essas pessoas como exemplo. Porém, o exemplo maior você pode se dar. É moldar a sua vida de uma maneira que ela seja prazerosa, que ela seja legal. Hoje eu tenho saudade de ficar no meu canto. Saudade de ficar na minha casa. Amo o meu lar. Amo a minha casa. Amo os meus livros. Amo viver a minha vida. Por quê? Eu aceitei o meu passado. Eu aprendi a me perdoar. Eu despertei o meu amor próprio. Eu trabalhei a minha insegurança. Trabalhei a minha autoconfiança. E hoje eu só sou quem eu sou porque o meu passado me trouxe até aqui. E é através do meu passado que ele vai me levar para mais longe. Assim, se eu me permitir. O seu passado te trouxe até aqui. Olhe para ele, veja que a sua vida, ela te trouxe uma série de oportunidades de crescimento. Ao invés de olhar para a sua vida, que ela te trouxe dificuldades, que ela te trouxe sofrimento, troque isso por oportunidades de crescimento. E você vai ver que a sua vida vai, com toda a certeza do mundo, ser transformada e você tem capacidade para isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, força, fé, coragem, perseverança, amor, disciplina, atitude e muito otimismo. É isso aí, um grande abraço. Vejo você na próxima oportunidade. Valeu. Tchau, tchau.